Olá, eu me chamo Kelly Mayumi Hirota Barbosa, estou no 5º período de Química Bacharelado e sou orientada pelo professor Luiz Henrique. Hoje eu venho apresentar a vocês um trabalho titulado como Fotoeletroredução Seletiva do Dióxido de Carbono, utilizando o óxido de cobre 1, transformando poluente em produtos de maior valor agregado. Bom, o óxido de cobre é um semicondutor do tipo P, que apresenta excelentes propriedades fotoeletroquímicas. Energia de band gap na região do visível e normalmente esse material é aplicável a reações de redução. É um material polimorfo, versátil e de fácil obtenção. Nesse trabalho, esse material foi obtido por síntese de precipitação, uma síntese simples, fácil e rápida, com baixo custo relativo e que permite acompanhar a evolução morfológica desse material. Como eu disse, esse óxido de cobre é um material bastante versátil, podendo ser aplicado então na redução do dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás fundamental à vida, porque ele participa do processo de fotossíntese. Porém, o excesso desse gás é o grande causador de problemas ambientais, como o efeito estufa e a acidificação de ambientes aquáticos. Que são provenientes da queima de combustíveis fósseis e de florestas e também da extração de petróleo e gás natural. Com base nisso, então, o objetivo desse trabalho é reduzir o dióxido de carbono, transformar ele em um produto de maior valor agregado, utilizando a técnica de fotoeletrocatálise. Para a utilização dessa técnica é necessário sintetizar um semicondutor, que no caso foi o óxido de cobre, aplicação de um potencial e incidência de luz. Ao lado é exemplificado um semicondutor, que é composto pela banda de valência e pela banda de condução. Ao aplicar um potencial e incidir a luz, o elétron pertencente à banda de valência é excitado e migra para a banda de condução, formando um buraco na banda de valência. Esse elétron presente na banda de condução, ele é responsável por reduzir o dióxido de carbono e formar assim o radical dióxido de carbono. Esse radical passa por diversas reações até chegar ao produto final, que normalmente são hidrocarbonetos puros ou oxigenados. De imediato, foram sintetizadas 3 amostras, seguindo a mesma rota sintética. A diferença está na quantidade de agente redutor, que é o cloridrato de hidroxilamina, que foi utilizado de acordo com a quantidade de água utilizada. Então, para a amostra A, foi utilizada uma menor quantidade desse agente redutor, para a amostra B, uma maior quantidade, e para a amostra C, uma quantidade intermediária, e houve o ajuste do pH nessa solução. Então, após a síntese, foram permanecidas em repouso as soluções e, posteriormente, centrifugadas, separando o precipitado. O precipitado, então, foi levado até a estufa, a uma temperatura de 60 graus Celsius por 12 horas e, posteriormente, a amostra passou por caracterização físico-química. Foram feitas análises de difração de raio-x, espectroscopia de reflectância difusa, análise textural e microscopia eletrônica de varredura. Com o difratograma, foi possível observar quais os produtos obtidos, compostos formados e a sua proporção. Então, se realmente formou o óxido de cobre 1 ou formou um outro produto. Então, para as 3 amostras, foi confirmado um pico em 36,5 graus, que é referente ao óxido de cobre 1. Porém, para a amostra C, um pico em torno de 38,5 graus é referente ao óxido de cobre 2. Com isso, foi aplicado o refinamento de Rietveld, a fim de estabelecer a proporção desses compostos. Então, a amostra A e B, ele obteve 100% de óxido de cobre 1, enquanto a amostra C obteve 90,1% de óxido de cobre 1 e 9,9% de óxido de cobre 2. Com a análise de reflectância difusa, foi possível determinar a energia de band gap. A energia, então, entre as amostras ficou em torno de 2,2 a 2,4 eletronvolts, podendo assim ser utilizada a luz visível para a excitação eletrônica.
Já com a análise textural, foi possível obter dados de área superficial e raio de poro. A área superficial ela foi bastante variável dentro das amostras, onde a amostra A obteve a menor área, a amostra B uma área intermediária e a amostra C obteve a maior área. A maior área foi de 25,04 metros quadrados por grama. Já o raio de poro não variou muito entre as amostras e o material pôde assim ser classificado como um material mesoporoso. Então, a fim de obter informações sobre a morfologia da amostra, foi aplicada então a microscopia eletrônica de varredura, no qual a amostra A obteve uma morfologia octaédrica, a amostra B uma morfologia esférica e a amostra C uma morfologia irregular. Ao analisar então o voltamograma obtido, foi possível observar a relação com a área específica. Então, quanto maior a área específica de um material, maior vai ser a absorção do dióxido de carbono nesse material e mais efetivo vai ser a reação. Então, essa relação de área específica foi observada para as 3 amostras, onde a amostra A obteve a menor área específica, consequentemente, ela atingiu a menor fotocorrente. A amostra B teve uma área específica intermediária e ela atingiu uma fotocorrente intermediária. Já a amostra C, ela teve a maior área específica e ela foi a que atingiu uma maior fotocorrente. Porém, essa fotocorrente da amostra C, quando comparada com A e B, ela é muito maior. E isso está relacionado também não só com a área superficial, mas também com a heterojunção do material do óxido de cobre 1 e óxido de cobre 2, promovendo um efeito sinérgico. A fim de avaliar os produtos formados, foi realizada a cronoamperometria nas condições estabelecidas no slide e com isso foi possível realizar a análise de espectroscopia UV-Vis e a cromatografia líquida. Através do espectro obtido, foi possível observar uma banda em torno de 300 nanômetros, que é característica da absorção de aldeídos e cetonas. Já com o cromatograma da amostra, foi possível observar que as 3 amostras utilizadas formaram 3 produtos diferentes, que é o formaldeído, acetaldeído e a acetona, sendo que cada amostra obteve uma seletividade para certo produto. Então, o grande potencial de mercado desse trabalho está na relação de converter o dióxido de carbono em um produto de maior valor agregado, onde se pode reutilizar esse produto e, de certa forma, estar economizando, porque você não vai estar precisando comprar esses reagentes, porque você vai estar obtendo eles e reutilizando eles. Já o diferencial competitivo está na comparação entre técnicas, que, por exemplo, a técnica utilizada foi a fotocatálise. Ela, em comparação com a fotocatálise que utiliza só a incidência de luz e com a eletrocatálise que utiliza só a aplicação de um potencial, a fotoeletrocatálise ela utiliza a combinação dessas 2 técnicas. Isso permite que utilize potenciais menores e ocorra a minimização de recombinação para eletroburaco, tornando o processo mais eficiente. Então, como considerações finais, a fotoeletroredução seletiva do dióxido de carbono ela foi seletiva e o material obtido e os produtos obtidos foi acetona, formaldeído e acetaldeído. Cada amostra apresentou maior seletividade para um desses produtos. Isso significa que, dependendo das condições experimentais, o óxido de cobre 1 pode ser obtido e apresentar características próprias que influenciam na formação e na seletividade desse produto. A técnica utilizada se tornou promissora por converter um poluente, que normalmente é descartado, em um produto que apresenta utilidade industrial. O estágio em que se encontra o trabalho ele está na escala laboratorial e eu queria agradecer, então, aos órgãos de fomento, né, a CNPq, a Fundação Araucária,
pelo apoio financeiro e a Universidade Estadual de Londrina e o Laboratório de Eletroquímica e Materiais. Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo telefone. E eu queria agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada!